A escolha dessa foto é muito interessante. Me faz lembrar uma infância minha perdida no tempo e no espaço. E na cultura africana, na cultura chinesa, na cultura judaica, o velho ele tem uma importância muito grande. Na cultura africana, as culturas civilizatórias normalmente preservam os velhos. As culturas ocidentais, não. É o oposto. Você pega uma cultura africana, a criança e o velho são os dois polos mais importantes. Você chega nessa nossa cultura aqui ocidental, o velho e a criança são polos descartáveis, porque não produzem. Então, quando a gente vê a história da África, a história dos griots, que os griots são os velhos que conhecem toda essa história, conhecem todo esse saber. Inclusive, costuma-se dizer na África que, quando morre um velho, fecha-se uma biblioteca. E isso é uma coisa muito séria. Então, eu escolhi essa foto por causa disso, porque esse velho representa o saber, o conhecimento, transcende há séculos de opressão, de exclusão e de discriminação. Quando a gente vê o olhar do negro, não entende esse olhar do negro. Porque esse olhar ele revela essas coisas todas. Porque, na realidade, a gente traz no DNA uma canga, podemos assim dizer, um peso nas costas, que é um peso de quase 400 anos de escravidão. 4/5 da construção desse país ele foi feito sob a égide de trabalho escravo. E os africanos chegaram aqui na condição de escravo para mover essa máquina. E o nosso olhar, ele traduz muito a maneira que a gente vê essa sociedade, a história dessa sociedade que é negada, a história dessa sociedade que não nos cabe e não nos serve, e que não nos aceita como membros construtor, sujeitos da maneira de ser, agir e pensar do povo brasileiro. O olhar do negro, quando visto historicamente, sociologicamente, filosoficamente, nos dá uma noção exata daquilo que nós representamos dentro dessa sociedade. Não há porquê, muitas vezes, quando a gente se rebela contra determinadas circunstâncias e as pessoas imediatamente nos julgam em função do nosso comportamento. O nosso comportamento como negro, através desse nosso olhar, é uma interação que se tem entre as pessoas. Às vezes eu estou sozinho num lugar e eu me vejo completamente assim ameaçado por tantas outras pessoas. De repente, quando chega um negro perto de mim, eu já me sinto mais aliviado. Eu já digo, opa, tudo bem? Nós dois já nos sentimos fortes. Aí, quando chega um terceiro, ele já chega naquela. E aí, tudo bem? Tudo legal? Beleza? Tudo, chegaram, estamos aqui. Cada vez que vai se aglutinando, mais forte nós vamos ficando. E a sociedade vê isso como bagunça, vê isso como barraco,
sabe? Você vê o racismo e as expressões que se usam com relação a essa nossa maneira de ser, é tudo discriminatória. As pessoas, quando vê uma briga em algum lugar, viram e dizem assim: pô, o maior barraco, na casa daquele cara era o maior barraco. Mas barraco era uma coisa que se tem nas comunidades negras. Mas, então as pessoas já acham que, por estar dentro da comunidade negra, é bagunça o tempo inteiro, é briga o tempo inteiro. E não é realidade, essa não é a realidade. Então, quando a gente trabalha com o olhar na fotografia, a gente quer extrair esse sentimento que cada um de nós tem. E esse sentimento que a gente vive no nosso dia a dia é um sentimento muito forte, da qual a sociedade brasileira desconhece totalmente. E, ao desconhecer totalmente, nos anula, nos inviabiliza, invisibiliza e nos tratam de maneira desigual. Você abre a Constituição e lá está dizendo o seguinte: todos são iguais perante a lei. Todos quais? Não nós. Porque as leis que estão aí não nos cabem, as leis que estão aí não nos servem. Quando a gente trabalha com a questão da ação afirmativa, que a gente quer leis desiguais, porque a única maneira de se chegar à igualdade nesse país para nós negros é se tivermos um conjunto de leis desiguais. Essas leis desiguais é que vão nos levar à igualdade de oportunidades, a igualdade de tudo nessa sociedade. A gente vê a questão das cotas, que foi um sofrimento, precisou do Supremo votar para dizer não, é constitucional, porque até então a academia efetivamente recusava aceitar essa questão das cotas. Essa é uma lei desigual. E, por isso, hoje, há esse contingente enorme de negros nas universidades. O olhar negro ele se torna importante na sociedade brasileira porque ele está presente em todos esses setores da sociedade brasileira, embora em posições subalternas. Mas essas posições subalternas, elas são importantes porque fazem parte de um contexto maior de desenvolvimento dessa sociedade e que não é valorizado esse trabalho. O trabalho daquela moça que trabalha na casa de uma pessoa, aquele gari que está passando e está varrendo a rua, aquele cara que está recolhendo lixo no caminhão, que as pessoas veem normal como um trabalho destinado a negros. Mas essa mão de obra é que torna importante essa máquina em que a gente vive, é que nos dá a condição de nos mobilizarmos por essas grandes cidades brasileiras e construir uma sociedade que possa vir ser igualitária. Muitas pessoas olhando as minhas fotos e repara o olhar das fotos e muitas delas viram para mim e dizem: você fotografa de um jeito os olhos da pessoa que nos incomoda, eu fico meio incomodado com esse olhar que você fotografa a pessoa, fica me olhando assim, parece que quer me agredir, parece que está querendo me dizer alguma coisa. Eu digo: mas é isso mesmo, ela está querendo te dizer alguma coisa. Nós estamos querendo dizer alguma coisa. Não é um olhar de maldade, é um olhar incisivo, é um olhar de questionamento. Se a gente reparar o olhar desse senhor aí nessa foto, eu fiz um pequeno cartaz com ele há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, que deu o que falar, que era no 20 de novembro, eu botei a foto dele fechada com esse olhar que ele tem e estava escrito assim: se você não quer dividir a sua riqueza comigo, eu vou ter que dividir a minha miséria com você.
Mas isso deu o que falar, isso deu guerra, isso deu polícia. Eu fui chamado para saber o que eu estava querendo dizer com isso. Mas é a grande realidade. Esse olhar e dessa maneira de eu fotografar, extrair esse sentimento através do olhar das pessoas, eu acho que é uma perspectiva diferenciada para a maneira de olhar o negro no Brasil. Bom, eu vou parar por aqui para deixar a Marisa falar, porque senão eu vou falar o tempo inteiro. Aí é contigo. Bom, não, peraí, não, eu tenho que falar da Marisa. Calma, esqueci. Quem é Marisa? Olha, sabe essas pessoas que surgem na sua vida? Sabe não sei, que aparece do nada, assim, brilhando diante de você? Foi o caso da Marisa. Eu conheci Marisa em Brasília. E de lá, para alguns anos atrás. E de lá para cá, a gente vem se inteirando do meu trabalho e do trabalho dela. Ela é muito centrada, é uma pessoa bastante centrada mesmo, eu gosto dessa maneira dela. E nós conseguimos, por incrível que pareça, até agora, fazermos 2 livros sobre o negro no Brasil, um sobre o negro no Brasil e um sobre o negro na América do Sul. Isso foi importante, a participação de Marisa nesse meu trabalho é significativa. Eu tive com ela um upgrade muito interessante, porque ela tem uma visão empreendedora e ela tem uma visão também de empresária ao mesmo tempo. E isso é muito importante para quem trabalha como eu trabalho com fotografia, ou se eu fosse um artista plástico, ou se fosse, ter uma pessoa que bota a gente centrada naquilo que vai fazer. Então, Marisa ela é grande parte do sucesso do meu trabalho, e que a qual tenho o maior respeito por ela. Eu acho divina, maravilhosa. E ela também trabalha com negócio de cabala, né? Marisa Alvá, sabe? É outra história. Ela é cabalística, aí, sabe? Eu sou de candomblé. Aí mistura isso, é um negócio muito doido. Tem uma visão sobre a questão racial no Brasil. Conviveu com essa questão, convive com essa questão de negro no Brasil também. Eu vou deixar ela aí chutar a bola. Marisa, agora é contigo. Ai, gente, que honra! Januário, assim eu já começo emocionada, pelo amor de Deus, né? Realmente, a gente já está trabalhando juntos, aí, ou pelo menos se encontrando aí há mais de 20 anos já. Quase 20 anos. Já tem aí uns 15, 17 anos que a gente começou esse contato. Eu trabalhava numa instituição não governamental e chegou a demanda da gente fazer um projeto cultural, e aí foi quando eu conheci Januário, porque Januário ia fazer uma exposição em Brasília. E eu acompanhei todo o processo da exposição, acompanhei o trabalho da produtora na época e fui ficando encantada com esse trabalho e, ao mesmo tempo, um pouco entristecida de ver que como é difícil para os artistas se manterem nesse país através de suas artes. E como é difícil para um artista negro. O Januário é um fotógrafo já consagrado, mas, ao mesmo tempo, ainda é pouco conhecido da grande maioria. Ele é muito conhecido no movimento negro, mas, no geral, ele não era tão conhecido assim. E essa coisa do olhar é muito impressionante nas fotos. Esse olhar que reivindica. Eu acho que quando o Januário traz assim, é isso mesmo, é um olhar que reivindica, um olhar que reivindica o seu lugar no mundo. E eu acho que eu não posso falar do olhar negro, eu posso falar do olhar de uma mulher branca que se relaciona com um homem negro, né, que tem esse trabalho como um homem negro, que é casada com um homem negro, que tem, né, na sua família negros, mas eu só posso falar do meu olhar como mulher branca, que quando me deparo com as fotografias e com o trabalho do Januário, me sinto incomodada nos meus privilégios. Me sinto
impulsionada a questionar os meus privilégios e a me colocar nesse lugar, sim, e reconhecer, sim, que eu sou privilegiado e que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar como ser humano e usar os meus privilégios para fazer a diferença. Então, se eu tenho algum privilégio, esse privilégio deve estar a serviço de um processo de igualdade. Então, durante muito tempo, eu trabalhei com projetos sociais, com inclusão de jovens no mercado de trabalho. E o desafio da inserção do jovem negro no mercado de trabalho é também um outro dado assustador. Há 10 anos, eu lembro que um dos jovens que a gente qualificou foi para o mercado, foi para uma entrevista, e ele recebeu a informação de que só seria contratado se cortasse o cabelo. Ele tinha uns dreads lindos, 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 lindos. E eu fiquei muito revoltada na época. Fiquei muito revoltada e não concordei. Falei que a gente ia encontrar outra vaga e não mandei mais gente para essa empresa que na época estava selecionando. Mas tempos depois eu encontrei ele sem os dreads. E isso me entristeceu muito, porque eu vi que ele teve que se render. Ele teve que se render para se enquadrar, para ser aceito no mercado de trabalho. Esse olhar é um olhar muito, muito perturbador, porque nos faz questionar isso. Nos faz questionar o que nós estamos fazendo. Então, quando a gente fala de racismo, não é simplesmente ser contra racista, é ser contra um sistema todo de um racismo estrutural. É tentar quebrar na raiz do sistema. E isso a gente tem que fazer com mudanças na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa empresa. E não é fácil, não estou dizendo que isso é fácil, é muito difícil. Mas esse olhar das fotos do Januário, esse olhar que aparece nas fotos, ele realmente sempre me fez pensar sobre isso, esse olhar questionador. E é interessante o Januário trazer o assunto cabala, né? Porque não tem nada a ver com a fotografia em si, mas, ao mesmo tempo, tem a ver com a ancestralidade. A cabala é uma tradição milenar, e é uma tradição que se origina nos povos da África, do leste da África, a tradição que eu sigo. E, na nossa tradição, o respeito ao griot, o respeito aos anciãos é fundamental. Você não pode seguir em frente sem conhecer o seu passado, sem respeitar seus ancestrais. Então, quando a gente perde, né, um idoso, perde um griot, perde-se uma biblioteca inteira mesmo, porque é uma sabedoria oral, é uma sabedoria contada de geração em geração. Então, hoje, eu ainda posso dizer que eu sou mais privilegiada ainda por conviver com um griot, com um mestre como Januário. Porque as histórias que eu escuto no dia a dia são incríveis, são incríveis. E às vezes você fica, gente, tão embebecida dessa sabedoria, e me revolta um pouco que tudo isso não esteja gravado, que tudo isso não esteja devidamente reconhecido. A gente vinha há anos lutando por verba para que a gente pudesse montar o acervo do Januário. O Januário tem mais de 100 mil fotografias. O Januário tem documentos históricos. Um artista do porte do Januário, a gente precisou fazer uma vaquinha para começar a fazer um site, para começar a movimentar as redes sociais. E aí a gente chegou na Unicamp, por causa da vaquinha. E aí, com a chegada na Unicamp, né, dois professores da Unicamp, a gente teve o convite para que a Unicamp comece a organizar o acervo do Januário. É de um valor enorme para a nossa história. É de um valor enorme para a nossa cultura. Eu sempre dizia para o Januário, eu falei assim, não admito que você morra e isso esteja espalhado desse jeito, sem organizar e sem as pessoas terem acesso. Isso não pode acontecer. Então, eu espero que o Januário viva muito tempo. Eu vou estender essa organização desse acervo por muito tempo ainda, para que você viva muito tempo, para que você veja o seu legado. Eu acho que a nossa missão se junta aí, de deixar legado. Eu com esse olhar empresarial, empreendedor, e você com toda a sua história. Eu acho que a gente se encontra nisso. O slogan da minha empresa é Deixe seu legado. Então, eu acho que é trabalhar nisso. A gente não pode deixar se perder histórias como a do Januário. Olha, Marisa, eu que me sinto assim privilegiado em ter
a sua companhia junto a mim de trabalho. Para mim foi muito importante, porque dentro dessa sociedade é um negócio muito louco, né? Você encontrar pessoas que podem efetivamente, por amor, por carinho, por observação, por ideologia, participar de um projeto como esse projeto que é esse meu acervo, né? Dentro dessa coisa que você falou aí, né? De uma sociedade que tem um racismo estrutural, né? Uma sociedade que desde pequeno, a gente, como negro, sofre, né? Porque é doído, é dolorido, né? Você todo dia, de manhã, acordar, botar o pé no chão e pensar o dia que você vai ter pela frente e você ter que se preparar, porque a qualquer momento você vai ser discriminado racialmente. Eu era praticamente o único aluno negro da escola ali. Era um aluno. Porque a escola era toda arrumadinha, né? E a minha mãe tinha feito uma mesa de doce de um casamento de uma pessoa da cidade. Então, essa pessoa era importante, então falou para a diretora para me colocar para estudar nessa escola lá. E acontece que um dia teve um jogo de futebol e chegou um momento que a bola passou assim do lado da pedra, mais para cá, mais para lá, e aí eu segurei a bola e disse que não ia ter jogo, né? Porque a gente tinha que resolver aquilo. Não, bota a bola em jogo. Não, não vou botar a bola em jogo, não. Vamos resolver isso primeiro aqui. Aí veio um garoto dizendo, então me dá a bola. Eu digo, não vou dar a bola, não. Vamos resolver isso primeiro. Aí ele falou para mim, não, me dá a bola, que a bola é minha. Eu não gosto de ver minha bola na mão de preto. Eu fiquei assim, eu não entendi bem, não. Porque onde eu morava só tinha preto, né? A gente nunca falou isso, a gente nunca discutiu uma coisa dessa, né? Aí eu cheguei na sala de aula e perguntei, era pequeno, perguntei à professora, por que eu era preto? Aí a professora disse para mim, mas por que você está perguntando isso? Eu disse, não, porque lá no pátio o fulano da papá falou isso. Então eu quero saber por quê que eu sou preto. Aí disse, não, Deus quando fez o mundo, todo mundo era preto. Todo mundo nasceu preto. Ah, bom. E aí? Mas ele fez um grande lago. Só quem não gosta de banho chegou lá, botou a mão e a sola do pé e continuou preto. Essa foi a resposta que ela me deu. Aí eu disse assim, mas eu tomo banho no Rio todo dia. Passava o rio perto da casa da gente. Aí cheguei em casa, falei para minha mãe, mãe, aconteceu isso. A minha mãe não gostou, e não gostou mesmo, e foi na escola, né? E aí ela falou, eu não sei o que ela falou, mas eu sei que houve uma revolução na escola com a minha mãe, sabe? E mudaram o tratamento que estavam me dando na escola, diferenciado, foi uma coisa assim. Então, essa foi a minha primeira experiência, mais tarde, né? Relembrando a minha primeira experiência com a questão do racismo, né? Então, isso está, como eu disse, Marisa, é estrutural. Isso está na política, isso está na escola, isso está na academia, isso está na força de trabalho, no empresariado, isso está no jurídico, isso está no executivo. É uma coisa que está aí. Agora, se você questiona as pessoas dizem que não são racistas, outras dizem que são antirracistas. Mas quando você avalia o comportamento delas, você vê que não é verdade. Por exemplo, quem é antirracista, quem é contra o racismo,
não pode ser contra o SUS. Não pode. Porque o SUS atende a maioria da população. A maioria da população é negra. O cara quer chegar e privatizar o SUS. E como é que tem gente que apoia isso? Não pode. Não pode acontecer isso. E é interessante você falar essa coisa do racismo estrutural em todas as frentes, né? Inclusive na cultura. Em vários momentos, assim, trabalhando com você, eu me deparei com situações de que por você, muito provavelmente por ser negro, recebia um tratamento diferenciado do artista que não era negro. E muitas vezes eu tive que falar, não, o Januário vai chegar a tal hora, ou o Januário vai entrar na sala VIP, ou o Januário vai estar no melhor hotel, sim. Então, é uma luta. É tão velado, às vezes. É tão tipo, não, o Januário é gente boa. Não, o Januário é da nossa turma. E isso vai se espalhando e tratando o artista negro como se ele fosse menos que o artista branco. E aí se dá privilégios para o artista branco que não se dá para o artista negro. Então, em vários momentos na produção de exposição, em viagens, a gente se depara com esse tipo de coisa. E você fala, mas por quê? Por que não? Por que o Januário não pode? Por que ele não tem esse direito? Então, é muito estranho, e às vezes eu converso com o Januário sobre isso, até, Januário, eu sou uma mulher branca e estou trabalhando com você, que é um homem negro, e isso é desafiador, porque existem tantas mulheres negras que poderiam estar fazendo esse trabalho, né? Mas é o que o Januário falou, acho que é um encontro de alma, assim, acho que é uma história de ancestralidade, talvez, né? Então, eu acho que é uma luta, e eu acho que até facilita, para falar a verdade, nosso trabalho quando a gente chega junto, né? Porque em alguns momentos eu tenho que comprar essa briga, sim. E aí eu acho que eu posso ter esse olhar, mesmo sendo branca. Eu posso desenvolver esse olhar e perceber as nuances do racismo, esse racismo cruel, estruturado, cheio de artimanhas, e que está em todos nós. Eu acho que também é um discurso muito fácil de dizer eu não sou racista. Claro que eu sou racista. Em muitos aspectos da minha vida, talvez eu ainda seja racista, sim. Porque eu fui forjada por essa sociedade racista. Então, em muitos aspectos, talvez eu nem perceba que eu ainda estou sendo racista. E isso é uma construção, eu preciso melhorar. Eu preciso aprender sobre isso. E é observando, é estudando essa história, é olhando as fotos, é convivendo com pessoas negras e tendo esse olhar mais no sentido de, cara, dá para a gente ser melhor. E eu também tenho uma coisa comigo que eu sempre digo, pessoal do movimento negro, né, que eu converso, que a gente conversa. A sociedade brasileira, de um modo geral, pensamento social brasileiro, de um modo geral, acha que o racismo é um problema do negro, não é um problema da sociedade. Porque a questão racial, ela é uma questão nacional, ela é uma questão ideológica, ela é uma questão histórica e cultural. Está aí. O movimento negro é a ferramenta que nós negros criamos para combater o racismo, porque nós somos uma ínfima parte da sociedade negra brasileira, nós somos a parte politicamente organizada da comunidade negra brasileira. Agora, a gente sabe perfeitamente que, se não houver outros setores da sociedade criando as suas ferramentas para combater o racismo junto com a gente, vai ser difícil. Os gays têm que criar as ferramentas deles de combate ao racismo. Os brancos têm que criar as ferramentas deles de combate ao racismo, como nós criamos as nossas ferramentas. Tem que mostrar na sociedade brasileira que o racismo neste país, eu acho que ele nunca vai acabar, mas eu acho que ele pode ser
rebaixado a uma outra condição. Ele não ser essa coisa estrutural que permanece o tempo todo na sociedade brasileira. As pessoas gostam de comparar o racismo no Brasil com o racismo dos Estados Unidos. Eu não comparo, porque são coisas diferentes. Nos Estados Unidos, você trabalha com uma questão mais de segregação racial, que é uma coisa que eles têm, mas também tem uma coisa. É segregado, mas como eles dizem lá, segregado, mas iguais. Sabe? Se tem universidade para branco, tem universidade para preto. Se tem banco para branco, tem banco para preto. Se tem presidente branco, tem presidente preto. Então, é separado, mas diferente. Aqui, não. Aqui é a discriminação racial. Todos os espaços estão abertos para o negro. Mas todos eles estão fechados. Ninguém proíbe eu de eu andar numa avenida como aqui no Rio de Janeiro, uma das principais avenidas da Zona Sul, que é aquela avenida ali de Ipanema, da praia, com Vieira Solto. É um dos lugares, um dos pedaços de terra mais caro do Brasil é ali. Ninguém me proíbe de eu andar ali. Mas se de repente eu ficar parado na porta do edifício, imediatamente a polícia chega para saber por que eu estou ali. O que você está fazendo aqui? Você conhece alguém aqui? Não. Mas o que você está fazendo? Não, parei aqui para descansar. Sabe? E aí não pode, porque ali não é meu lugar. Quantas vezes eu, fotógrafo, trabalhando, fui assim, visto discriminadamente por modelos que eu ia fotografar. Teve uma vez que eu tive que fazer uma foto muito grande, que envolvia mais ou menos uns 8, 10 modelos, um carro, uma moto, e eu tive que alugar o estúdio dos Trapalhões, lá na Barra da Tijuca. 2 produtoras fazendo toda a produção. Eu falei com o meu assistente para seguir, começar a ver a questão da luz, que eu ia depois que eu estava resolvendo uma coisa no laboratório. E aí eu cheguei, já estava mais ou menos o pessoal arrumado, ele já tinha montado mais ou menos a luz, que já tinha um esquema que ele já sabia. E eu dei uma volta assim para ver como é que estava o estúdio, né? Fui vendo para cá, fui para lá. Aí eu vi uma coisa interessante, que algum carpinteiro serrou madeira e deixou, e foi embora, e deixou aquele pozinho da serragem assim no fundo infinito. Aí eu olhei e disse, poxa, isso aqui eu vou fotografar, esse negócio vai entrar, neguinho vai encrencar comigo e está sujo aqui. Aí eu saí, vi uma vassoura e uma pá, aí fui lá, peguei, juntei aquilo e vim andando com a pá. Aí o modelo que eu ia fotografar virou e disse assim, pô, negão, pois não, quer pro cara aí, vai ali no bar, compra um refrigerante para mim. Eu digo, ih, rapaz, você tem que falar com a produtora, eu não posso sair do set de fotografia assim. Você tem que falar com a produtora, vai lá conversar com ela, vai lá, se ela autorizar, eu vou. Ah, então tá, ela é minha amiga, tá bom. Aí eu fiquei olhando ele ir. Quando ele falou com ela, eu só vi ela falando assim, ele é um fotógrafo. Eu fiquei quieto ali com a pá, ele veio andando, o que ela falou? Não, não, pode deixar, pode deixar. Ele não sabia o que falar para mim, não, pode deixar, sabe? Então, é a maneira como ele estava vendo aquele set de filmagem, a maneira como ele estava vendo aquelas pessoas ali, e com a maneira como ele me viu. O fato de eu estar com uma pá e uma vassoura na mão, eu estava exatamente no meu lugar ali no set de filmagem. Aquele era o meu lugar. E não é bem assim, né? O meu caso de publicidade foi exatamente isso, né? Eu não quis ser um grande laboratorista de fotos publicitárias, trabalhar no laboratório, na câmera escura, para ficar revelando fotos de publicidade, de fotógrafo de publicidade, e ser considerado um dos grandes laboratoristas do Rio de Janeiro. Eu quis ser fotógrafo de publicidade. Eu fui ser fotógrafo de publicidade. Eu fui sentar na mesa com os diretores de arte, com os diretores de criação, e discutir campanha para poder fazer campanha. Todos sabiam que eu sei que eu sou negro.
e não havia piadinhas. E ninguém brincava com o negócio de racismo, pelo menos perto de mim. E sabia que eu sou negro e a minha maneira de ser, agir e pensar, o que eu falei. Então, eu sempre fui essa pessoa assim impositiva em termos dessa questão racial, mas preservando a minha fotografia, porque a luta contra o racismo é parte da razão do meu viver, mas a fotografia é a razão do meu viver. A fotografia, para mim, é uma coisa muito importante. Mas eu acho que eu sempre tive uma batalha de me impor, de chegar e falar, olha, eu estou aqui, eu conquistei esse espaço aqui. E se eu cheguei aqui, é porque eu sou bom. Você sabe por que eu sou bom? Porque eu sou negro. Porque se eu não fosse, eu não estaria aqui. Ninguém me daria essa oportunidade. Foi o que aconteceu comigo na área da capa de disco. Não tem um grande artista nesse país que não pediu a gravadora para fazer a capa dele. Desde Patativa de Assaré, lá no Ceará, a Antônio Carlos Jobim, com o disco que ele gravou em Nova York. Aí eu passo por Raul Seixas, por Tim Maia, por Fafá, por Gal, por Bethânia, por Tim Maia, e vamos embora, Ceci Brandão, Caetano Veloso, Chico Buarque, Belchior, Fagner. Aí eu vou embora. Por quê? Sempre mantive a minha postura. E as pessoas sabem, sempre soube da minha maneira de ser. Então, eu acho que há uma questão na sociedade brasileira que vai dizer assim, o negócio é o seguinte, mas você é diferente. Não, eu não sou diferente, não. Eu não sou diferente. Eu sou um negro como outro qualquer. Só que eu não admito certas coisas. Eu não admito mesmo certas coisas. Meus filhos, por exemplo, foram criados dentro dessa lógica comigo. Eles estão aí vivendo pelo mundo. A estrutura do racismo no Brasil, ela é cruel, ela é perversa, ela mata, ela destrói. E as pessoas não percebem isso. A violência é muito grande. Você vê as comunidades aqui do Rio de Janeiro, que é uma loucura. Ela é oprimida de baixo para cima pela polícia e de cima para baixo pelos bandidos. Viver numa comunidade é um inferno. É um inferno, porque os bandidos atacam de cima para baixo, a polícia ataca de baixo para cima. E a comunidade está ali no meio, trabalhadora, correta, tranquila. E ninguém vê isso. Ninguém vê esse estresse que uma mãe na periferia tem quando seu filho sai à noite ou quando seu filho demora a chegar em casa. É difícil isso para a gente. A gente convive com isso. Mas tudo isso é o quê? Faz parte de quê? De uma estrutura do racismo como ideologia de dominação social. O Estado brasileiro ele mantém esses grandes tentáculos da dominação, desse racismo estrutural que a gente vive. As pessoas gostam de trabalhar com a questão social e não com a questão racial. Acontece que nem todo branco é pobre, mas a maioria do pobre é preta. E quem precisa dos serviços públicos é o pobre, que, em sua maioria, é preta. E a gente, então, questiona como é que essa escola, que serve a maioria da população brasileira, a escola pública, como é que são esses hospitais públicos que servem a maioria da população brasileira? Como é que é o saneamento básico nas comunidades da maioria da população brasileira? Como é que é esse transporte para levar a maioria do trabalhador aos seus locais de trabalho? Nada disso funciona, porque se eu não der uma escolaridade, ele não vai ter cidadania plena. Somente uma cidadania relativa.
eu não vou fazer o saneamento básico porque os neurônios dele vão ficar todos contaminados e ele não vai pensar quando vai ficar burro quando crescer. Eu não vou dar uma boa escola para ele, vou pagar mal os professores. As escolas de periferia são as piores possíveis, porque não interessa. Eu não vou dar um transporte para ele descer para vir para a cidade protestar contra mim. Então, esse é o Estado brasileiro que domina socialmente essa questão racial no Brasil. E as pessoas tomam... é uma questão de social, não ter saneamento. É social. Não é social, é racismo. É racismo puro. É uma coisa bem racista mesmo. É um programa que se tem de dominação social. É isso que eu vejo. E aí eu acho que eu fico por aqui. Não vou ficar meio revoltado. Para encerrar, então, essa conversa, falando desse olhar, né? Numa das fotos que o Januário apresenta é o olhar de uma jovem. É o olhar dessa jovem que questiona, é o olhar dessa jovem que pergunta onde é meu lugar. E durante muito tempo, trabalhando com jovens nas periferias, era esse lugar que eles questionavam. Como pode ser aqui o meu lugar nessa empresa, nessa multinacional? Como eu entro aqui? Esse tanto de vidro, essas portas fechadas. Será que eu posso? Eu serei confundido com bandido ou com segurança? Então, esse olhar que questiona dessa juventude ou dessa criança amedrontada, muitas vezes, que vive nessa situação de violência extrema, que vive numa situação de uma escola precária, de dificuldades de transporte, onde você não pode dizer onde mora, porque senão você não consegue trabalho. Então, eu acho que o olhar dessa jovem me faz muito voltar no tempo de inserção de jovens no mercado de trabalho, onde a maioria perguntava, será que eu posso? Será que eu posso ficar nessa empresa? Será que eu vou ser contratado? Então, eu acho que esse olhar faz a gente refletir muito sobre o que estamos fazendo para fazer diferente, para sermos melhores, uma sociedade melhor, mas começando por cada um, né, que pensa e que tem a sensibilidade para observar esse olhar questionador. Eu gostaria, antes de encerrar, relembrar aqui umas palavras de um dos grandes ícones da luta negra mundial, que foi o Martin Luther King. Ele, uma vez, disse o seguinte: os negros são humanos, não super-humanos. Como qualquer um, possuem personalidades diversas, interesses financeiros e aspirações distintas. Há negros que jamais lutarão pela liberdade. Há outros que procuram, com a luta, obter vantagens. E há aqueles que vão colaborar com os opressores. Tais fatos não devem ser motivo de desespero, porque todo povo e todo grupo possui a sua parcela de oportunistas, covardes e traidores. Os golpes do martelo do racismo fatalmente vai corromper e perverter alguns. O fato de um povo ser oprimido não significa que seus cidadãos sejam dignos e ordeiros. O importante é que a característica de cada um seja a honra, a decência e a coragem de lutar por uma sociedade de igualdade de oportunidades. Assinado Martin Luther King. É isso aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ei, tá me ouvindo? Tá me ouvindo?